O culto, queridos, Deus abençoe. Maravilha, vamos nessa, né? Fala pro teu irmão, tá animado, irmão? Vamos embora. Pra frente que se anda, hein? Bom, gente, a gente está aí nessa batida, nessa série falando sobre superação e como é importante. Todos nós sabemos que em momentos da nossa vida a gente precisa superar alguma coisa. E o que nós estamos trazendo aqui exatamente é algo de Deus para a nossa vida, para que você possa superar. Falamos sobre superar o desânimo, né? Superar a ansiedade, superar o medo, não é isso? Tem várias superações que passaram aqui por esse altar. Semana passada falamos sobre superar a mornidão espiritual, onde muitos cristãos são atingidos. E hoje, querido, eu quero falar algo de uma extrema relevância para todos nós, que é algo chamado a inconstância. Superar a inconstância. Amém? Por acaso você se vê como uma pessoa inconstante em seu caminho? Seja em alguma área da sua vida? Eu quero que você reflita sobre esse aspecto e que você possa vencer esse grande gigante que talvez tenha neutralizado, paralisado o seu crescimento espiritual, como também outros aspectos da sua vida. Então, queridos, eu quero aqui falar com você sobre, tá aí o tema, né? Superando a inconstância. Eu não botei somente a espiritual, porque eu quero falar de algumas áreas também, que às vezes nós poderemos ter passado por essa situação, e eu quero abrir os teus olhos espirituais para que você venha romper, e depois, é claro, nós queremos mergulhar sobre aquilo que realmente é mais importante, que é a nossa constância, o quê? Espiritual. Então, querido, superando a inconstância, vamos lá falar sobre esse tema, mas antes eu quero orar com você. Feche teus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nesse momento, porque nós entendemos que somos completamente dependentes da Tua graça. Deus, estamos aqui porque entendemos que a Tua sabedoria é infinitamente maior do que a nossa. A Tua palavra fala que Teus caminhos e pensamentos são superiores aos nossos, como o céu são mais altos do que a terra. Então abra nosso entendimento espiritual nessa noite. Pedimos que o Senhor venha trazer a revelação da Tua palavra, para que possamos ser impactados por essas verdades, Senhor. Não estamos aqui somente para ouvir mais um conhecimento teológico. Estamos aqui para ser impulsionados, empoderados e transformados por essa verdade que nos gera vida e crescimento espiritual. Então abençoa todos aqueles que ouvem, desde aqueles que estão presentes, Pai, na sua igreja, como também aqueles que estão sendo alcançados pela rede social. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa ir e cumprir o propósito para o qual ela está sendo enviada. Pela autoridade, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e que o Teu Espírito possa se revelar mais uma vez nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Bom, falando sobre superar a inconstância, queridos, nós entendemos que, na verdade, a perseverança é um subproduto da fé. Amém? Só persevera aquele que crê. Seja qualquer aspecto da sua vida, se você trazer em memória, em alguma área que você teve algum tipo de conquista, você precisou acreditar, confiar e perseverar. Seja para fazer uma faculdade, seja para você alcançar a sua vida acadêmica, seja para um objetivo profissional, né? Independente da situação, as suas conquistas, ela realmente requeriu de cada um de nós a nossa fé, a nossa confiança, como também a nossa o quê? Perseverança. Então nós aprendemos aqui, a palavra nos mostra que a fé e a perseverança estão uma coisa associada com a outra, andam de mãos juntas, amém? A pessoa que realmente ela persevera é porque ela acredita, e a pessoa que não persevera, porque na verdade ela não acreditou o suficiente para alcançar o seu destino. Então a fé e a perseverança, elas andam juntas, né? Ou seja, a perseverança nada mais é do que um subproduto da própria fé. Quando nós olhamos para a história bíblica, homens e personagens, homens e mulheres de Deus, você vai encontrar muitos homens que demonstraram sua fé, como também a sua perseverança. Se você avaliar a vida de Abraão, né, que é o nosso patriarca da fé, você vai ver que aquele homem, não somente ele teve uma fé em acreditar em Deus, mas através da perseverança, ele também demonstrou o quê? As obras. Quando você olha para Moisés, quando você olha para Noé, quando você olha lá para o Novo Testamento, você vê os discípulos, o próprio Paulo, um homem que expressou tanta fé através do seu ministério,
Você vê um homem que tinha fé, como também o quê? Ele perseverava no seu caminho. Você vai encontrar homens também, como o cego Bartimeu, tinha fé e perseverança. Você vai ver a mulher de fluxo de sangue, exatamente, ela acreditou, mas foi perseverante no seu intento, aonde alcançou o milagre do Senhor. Então você vê que toda a história bíblica, ela pede de nós, o nosso Deus exige de nós algo, o que é? A nossa fé. A nossa fé e a nossa o quê? Perseverança. Então, querido, uma coisa que eu coloquei aqui, que é uma grande verdade para você. Pessoas perseverantes estão em contínuo crescimento em suas conquistas. Sim ou não? Pessoas que perseveram, elas estão em contínuo crescimento em suas conquistas. Por quê? Porque perseveram. Olha para mim aqui, para você não perder essa mensagem. Agora, em contrapartida, o inconstante, exatamente por não perseverar, ele não alcança os seus propósitos. Então, na verdade, o que? Pessoas perseverantes estão em contínuo crescimento em suas conquistas, diferente dos inconstantes. Aí você pergunta, por que, pastor? Faz a pergunta, por que, pastor? Eu vou te responder. Porque a inconstância, ela impede de você colher os frutos da perseverança. Enquanto a perseverança me gera um resultado, a inconstância, ela me impede de colher os frutos da o quê? Perseverança. Seja no aspecto ou na área da vida qual for. Pensa em alguma área da vida que talvez você não tenha sido perseverante e você tem sido vencido pela sua inconstância. Consequência disso? Resultado algum. Então existe uma frase muito forte que fala que, na verdade, a inconstância, ela é a mãe da procrastinação, ela é irmã da mediocridade e ela é filha do medo. Guardou isso? A inconstância, vou repetir, ela é mãe da procrastinação. Por quê? O inconstante, às vezes, ele procrastina e empurra com a barriga a sua vida. Coisa que tem que fazer e não faz. Ela é irmã da mediocridade, porque ela só vive na vida mediana. E ela é a mãe do medo, porque o medo também gera inconstância em nosso caminho. Interessante, né? Só que Deus não tem a vida mediana para nós. A boa notícia é que Jesus, ele falou lá em João capítulo 10, na parte B, no versículo 10, que Jesus, ele veio para nos dar uma vida. Essa vida no original grego significa zoe, uma vida abundante, acima da média. O que significa vida abundante? Uma vida de fartura acima da média, acima da mediocridade. Deus não nos chamou para vivermos na mediana. Deus nos chamou para ter uma vida medíocre. Deus nos chamou para ter uma vida e uma vida com abundância. É isso que Deus tem para os seus filhos. Então, querido, a inconstância, na verdade, a pergunta é, faz parte da sua vida? Aquele silêncio. Aí você começa a lembrar de alguns pontos, de algumas áreas da vida, que você talvez tenha vacilado. Pastor, mas o que é na verdade a inconstância? O significado dessa palavra abre o nosso entendimento. Significa uma pessoa o quê? Variável. Significa uma pessoa vacilante. Significa uma pessoa irregular. Uma pessoa descontínua. Uma pessoa mutável. E por isso a inconstância deixa de viver o quê? Resultados maiores. Pessoas que vivem na inconstância não alcançam um resultado maior exatamente por quê? Tudo que ela começa, ela não termina. Pegou isso? E por isso ela deixa de colher os frutos de uma perseverança que vai trazer resultado para a sua vida, seja na área que for. Então a inconstância, na verdade, é um ciclo de altos e baixos. Tem algum momento que ora eu avanço, e tem momento que ora eu o quê? Retrocedo. Variam em seus posicionamentos. Hoje é uma coisa e amanhã é o quê? É outra. Mudou tudo. A pessoa ela fica variando. É uma pessoa que é totalmente inconstante em seus caminhos. E o que a inconstância gera, pastor? Falta de firmeza. Falta de resultado. Falta de crescimento, seja na área que for da nossa vida. Falta o quê? De
credibilidade e como também de segurança. Como assim? Querido, você se sente seguro, confiável numa pessoa que está do seu lado, que é inconstante todo o tempo? Então, pessoas inconstantes, ela gera o quê? Uma descredibilidade. Porque você sabe que tudo que fala hoje não vai ser cumprido amanhã. Porque pessoas vivem nos seus altos e baixos. Ora avanço, ora retrocedo. Hoje é uma coisa, amanhã já é o quê? Outra. Então isso gera em nós, a pessoa que vive ao lado, seja onde for, seja no relacionamento, seja no ministério, seja no trabalho, as pessoas não têm muita credibilidade, por quê? O que ela fala hoje não é garantido, porque amanhã já muda. Amém? Às vezes afirma algo que vai fazer, mas no dia seguinte já não faz aquilo que se comprometeu. Pessoas que vivem ser altos e baixos. Então, querido, a inconstância, ela muda de ideia com muito o quê? Facilidade. E alguns pontos para a gente entender sobre inconstância. Tem pessoas que são inconstantes, aonde? No humor, né? Tem pessoa que está bem hoje, amanhã já está diferente. Tu não sabe nem como tratar essa pessoa. Hoje ela está rindo para você, mas no final do dia já está com uma cara que parece que chupou limão. Tem pessoas que são inconstantes, querido, em suas motivações. Começam empolgadas, emocionadas, mas logo acaba o quê? Acabando a palha, acaba o fogo. Então, pessoas que são inconstantes também, como eu coloquei aqui, ó, em suas metas, em seus sonhos, em seus ideais, em seu trabalho. Tem pessoas que não param emprego, irmão. Pessoas que são inconstantes em seus sentimentos. Pessoas que são inconstantes no amor. Pessoas, querido, que são inconstantes em suas palavras. Meu irmão, que essa pessoa fala, não tem muita garantia, porque ela fala uma coisa hoje, mas ela fala outra. Só que Jesus, no Sermão da Montanha, instrui todos aqueles que um dia decidiram a segui-lo. Todos aqueles que decidem ser um seguidor de Cristo. A Bíblia fala que nós devemos preparar, ou seja, ide, façam discípulos, pessoas que levaram a pessoas mais próximos de Jesus. E Jesus, no Sermão da Montanha, que foi ali um dos maiores discipulados da história, ele ensina ao seu povo, dizendo algo aqui, muito importante para a gente, em relação às nossas palavras. Ele fala o seguinte, em Mateus capítulo 5, 37, na Arque, 5, 37, vamos botar na Arque aí, por favor. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, ou não, não. Porque o que passa disso é de procedência o quê? Maligna. Então Deus está falando, meu irmão, meu filho, quero que você seja um homem, uma mulher de Deus. Quando você falar algo, que seja sim, sim, ou não, não. Porque fora disso, isso vem do inferno. É de procedência o quê? Maligna. É claro, querido, que tem coisas que acontecem na nossa vida que são inesperadas. Uma coisa aconteceu, um imprevisto, que você não conseguiu honrar o seu compromisso. Acontece. Mas uma pessoa que está em contínua discordância com aquilo que ela promete, ela fala uma coisa hoje, amanhã já é outra, meu irmão, essa pessoa, ela sinaliza que é uma pessoa inconstante. Que precisa realmente vencer essa inconstância, porque isso não procede do Senhor, mas sim uma procedência o quê? Maligna. Então a inconstância, querido, ela é reprovada pelo próprio Deus. Quando lemos aqui em Tiago, capítulo 1, no versículo 6 a 8, na Arque, além de ser reprovada pelo Senhor, nos impede de receber algo maior da parte do Senhor. Nos impede de ver resultados daquilo que Deus, Ele tem de melhor para nós. Então aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 6 a 8, na Arque diz, peça, porém, com fé, não duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda que é levado pelo vento, é lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem com coração dobre é inconstante em todos os seus o quê? Caminhos. Amém? Então ele fala, a pessoa, irmão, que uma coisa é hoje, amanhã ela é outra. Pessoas que sempre estão nessa dúvida, não sabe o que quer. Ele diz que aquele que realmente vive nessa inconstância, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor.
Então Deus aqui está sinalizando para nós, por intermédio de Tiago, que a inconstância é algo reprovado pelo próprio Senhor. Muitas pessoas não estão alcançando exatamente o lugar onde Deus destinou, a expectativa que Deus tem sobre nós, exatamente porque começam e não terminam. Pessoas que negociam, sabotam a sua própria vida, a sua própria caminhada, os próprios resultados que Deus ele tem reservado para nós. Então a inconstância, querido, é algo que é reprovada pelo próprio Senhor. É como a onda do mar, é inconstante. Ele vive de um lado para outro. Já viu a montanha-russa? Daqui a pouco desce. Escada rolante, está aqui embaixo, daqui a pouco está lá em cima. Querido, exatamente, tem pessoas que estão em cima e tem outra hora que estão embaixo. E vivem nessa vida instável de altos e baixos. Eu preparei aqui uma coisa que eu estava pensando sobre isso. Eu falei, mas inconstante, ele é constante em algo. O quê? Na sua inconstância. A única coisa, né, que o constante, ele é constante, é na sua inconstância. Que precisa ser liberto no nome de Jesus. A única coisa que o inconstante, ele é constante, é na sua o quê? Inconstância. Amém? Quantos vão ser libertos em nome de Jesus desse mal nessa noite? Diga glória a Deus. Então ela possui algum tipo de característica. A pessoa inconstante, na verdade, ela terceiriza a sua culpa para os outros. Sabe por que eu sou assim inconstante? É por causa de você não me ajuda. Sabe por causa? É por causa do clima. É por causa da minha natureza. Eu nasci assim, eu cresci assim. É por causa do meu histórico, do meu passado. Isso é uma coisa geracional. A pessoa sempre arruma uma coisa, ou pessoa, ou uma circunstância, exatamente para se justificar da sua inconstância. A culpado não é ela. Não é, nunca é. Se não ela é o culpado, a pessoa, então logo não tenho nenhum tipo de responsabilidade. Eu fujo desse lugar de autorresponsabilidade e continuo vivendo a minha inconstância, porém, é igual, resultado nenhum. Eu não alcanço o meu objetivo. Na verdade, a pessoa ela está se enganando. Eu acho uma coisa pior do que ser enganado, é o auto-engano, irmão. Porque quando sou enganado, não depende de mim, depende do outro. O outro vai tentar me enganar. Mas o auto-engano é quando eu mesmo saboto a minha própria vida. Quantos estão entendendo isso? Então, queridos, sempre colocamos, né? Ela se isenta da sua autorresponsabilidade. E fala, não terminei, eu não concluí, eu não fiz isso, foi por causa disso, foi por causa daquilo, é assim, é assado. Ela sempre coloca a justificativa num bode expiatório. Então, uma curiosidade, irmão, vou falar uma coisa, se você está focado, irmão, o maior inimigo vai ser seu próprio eu. Se você tem foco, você pode fazer coisas que até a própria física desconhece. Eu peguei uma coisa que é interessante, que eu estava ouvindo sobre a abelha. Pastor, vai falar sobre a abelha no culto? Alguns falam que é animal, outro inseto, né? Você pode chamar o que você preferir. Mas uma coisa muito interessante, olha só, a lei da física diz que uma abelha não pode voar. Tu sabia disso? A física diz, bota lá no Google, peguei isso lá. Bota lá, a física diz que a abelha não pode voar. E por quê? Existe um princípio aerodinâmico que diz que a amplitude das suas asas é muito pequena para conservar o seu enorme corpo em voo. A abelha tem uma asinha pequenininha, meu irmão, e a bichinha, ela é extravagante. Com todo cuidado com a abelha para não se ofender. Só que o tamanho da sua asa, ela é tão pequeno, ela é menor do que o corpo. Então, segundo a lei da aerodinâmica, segundo a física, é impossível, segundo a física, a abelha voar. Sabia disso? Que incrível. Aí tu fala assim, uau. Então ele fala, a amplitude de suas asas é muito pequena para conservar o seu nome e corpo em voo. Mas você imagina, gordinho. Aí o que acontece? Mas a abelha, detalhe, ela não sabe. A abelha, ela não conhece nada da física e nem da sua lógica. De qualquer forma, ela voa. Olha para o teu irmão e fala, voa, abelhinha.
Sabe qual é o problema, irmão? A inconstância, né? Vamos deixar a Belinha de lado e volta para cá. A inconstância nada mais é do que a falta de governo nas nossas emoções. Quando a pessoa ela se permite ser governada pelos seus desejos, pela sua vontade, abrindo mão dos seus compromissos, essa pessoa ela vai cair nesse lugar chamado inconstância. Se você na vida, em suas conquistas, sempre você considerar a sua vontade, eu não estou afim, hoje eu não quero, hoje eu não sinto muito bem. Se você sempre colocar uma justificativa, se apoiando no seu emocional, o governo são seus sentimentos, né? Há uma coisa interessante que com certeza isso, consequentemente, vai haver inconstância na sua vida. Tem uma frase de Francis Chan, mas o Watchmani, um livro também muito bom, um grande homem de Deus também, deixou uma história, um legado muito legal. Ele fala uma coisa que o entendimento que ele tem, que os sentimentos foi nomeado número 1 como inimigo do homem. Porque na verdade a gente quer servir a Deus, quer servir ao Espírito, mas na verdade a gente está dando muito lugar às nossas paixões, à nossa vontade. Entenda bem, querido, nem sempre a nossa vontade é a voz de Deus falando conosco. Pegou isso? A sua vontade nem sempre é a voz de Deus. Não confunda a sua vontade com a voz do Espírito, com a voz de Deus. Porque a nossa alma, né? A alma que pecar, essa é o quê? Morrerá. A nossa alma é a nossa psique, é a sede das emoções, da vontade, do desejo. E nem sempre a nossa vontade e desejo estão alinhados com a vontade de Deus. Se você se permitir que as suas emoções venham governar a sua vida, você vai deixar de honrar compromisso. Você vai deixar de ser uma pessoa disciplinada, porque você apela pelo campo do desejo. Você consulta mais o governo da sua alma do que a direção de Deus para a sua vida. Quantos estão entendendo? Então, querido, entenda bem. Nós não vivemos pela vontade, nem desejo, nem pelo nosso ventre, mas sim pelo governo do Espírito Santo. A palavra de Deus em Tiago, ela nos recomenda, a NVI, por favor, Tiago 1,17, a NVI, depois a gente volta para a Arque. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito, meu irmão, toda boa dádiva, toda virtude, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, vem do alto dos céus. Tiago fala isso, toda boa dádiva, todo dom perfeito, presente, que vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Então Deus está falando, filho, o que tem que governar a sua vida é o meu entendimento, é a minha palavra, a minha vontade, não a sua. Jesus ele fala, na verdade, o próprio Deus por intermédio de Isaías, né, que os seus caminhos não são os nossos caminhos, que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, são mais altos, são muito mais excelentes do que os nossos. Então nós decidimos por aquilo que nós seremos conduzidos. Nós decidimos ao qual governo entregaremos a nossa vida, das suas emoções, da sua inconstância, ou aquilo que Deus ele tem para você. Tiago ele fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, ele desce do Pai, das luzes, que não muda com sombra de inconstante. Então, querido, nosso Deus, fala para você, irmão, nosso Deus, o nosso Pai, ele deixa um recado, ele não é inconstante. Nele não há sombra de variação, que a Bíblia fala. Agora, querido, se nós hoje somos filhos de Deus, recebemos Cristo em nossa vida, e agora temos o DNA de Cristo em nossa vida, temos a natureza de Cristo, que nós viemos a imitar o Pai. Nós fomos projetados para ser a imagem e semelhança do Criador de Deus. Se nele não há sombra de variação, se nele não há inconstância, da mesma forma na nossa vida, não devemos aceitá-la. Amém? Então Paulo, ele associa, por quê? Hebreus capítulo 13, 8, na NVI, continuando na NVI, Hebreus 13, 8 diz que nele não há sombra de variação. Hebreus 13, 8. Vamos lá. Jesus Cristo é o mesmo hoje e é o mesmo para sempre. Amém? Então somos criados para ser a mesma imagem desse Deus extraordinário, maravilhoso, que é o nosso Abba, o nosso Pai.
Deus quer que os seus filhos venham se assemelhar com o Pai. Então Deus ele é imutável, querido. E nós possuímos essa natureza hoje em nossa vida. Paulo vai associar a inconstância com algo chamado imaturidade. Então a inconstância é coisa de menino. E a gente tem que crescer, sim ou não? Efésios capítulo 4, agora na Arque. Efésios 4, 14. Receba essa palavra aí, ó. Efésios 4, 14. Para que não sejais mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Arque agora, por favor, para ficar igual a minha. Isso. Levados de um lado para outras ondas ou... Não, arque. Efésios 4,14. Amém? Porque não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém, querido? Então Paulo lhe associa exatamente a inconstância com a meninice. Amém? Então, querido, o menino ele quer uma coisa hoje, daqui a pouco ele quer outra. O menino, qual é a figura do menino? Ele é mutável. Você dá um brinquedinho para uma criança, ela comprou um presente ali, tu dá outro, já largou aquele, já pegou outro. Ela está mudando, ela está variando todo o tempo. Ela quer uma coisa uma hora, ela quer uma coisa depois na outra. Então a criança, por quê? A criança ela assim, porque ela ainda precisa ser o quê? Disciplinada. Ela não tem uma disciplina ainda. A criança, ela cresce, é como um papel branco que tem que ser doutrinada, ensinada, educada, para que ela possa crescer de uma forma correta. Então, querido, isso é coisa que, porque o menino, ele até entende, mas o maduro, ele compreende. Eu entendo que é o certo, mas eu continuo, quero fazer a minha vontade. O maduro, ele não somente entende, mas ele está compromissado com o entendimento. Eu quero isso para a minha vida e quero ver o melhor de Deus. Quantos estão pegando isso? Então, gente, eu aqui liberei uma frase um tempo atrás e tem tudo a ver com essa mensagem que eu quero dizer para vocês. Quando fazemos somente o que temos vontade de fazer, somos escravos de nós mesmos. Pega isso. Se você só faz aquilo que você tem vontade, o que tua alma quer, o que o desejo quer, você é escravo de você mesmo. Agora receba isso. Quando faço o que eu não quero, mas faço porque é preciso, eu sou livre. Por quê? Eu tenho que fazer que é algo que é um benefício para a minha vida. Então me comprometo mesmo sem vontade de fazer. E isso está me dizendo que eu sou livre. Eu não sou escravo da minha emoção. Eu não sou escravo de mim mesmo. Eu não sou escravo do meu desejo. Eu não sou escravo da preguiça. Eu não sou escravo do meu ventre. Eu sou escravo de Cristo. Então quando você só faz aquilo que te dá vontade, você é escravo de você. Mas quando você faz algo que é preciso fazer mesmo sem vontade, você é livre. Porque você nada te prende. Você é maior do que isso. Quantos estão pegando? Então fala para o seu irmão, e é verdade isso, né? Por isso que João capítulo 8, 32, o Senhor fala, conhecereis a verdade, e a verdade o que vos? Não é porque eu tenho o desejo de comer 5 quilos de chocolate, eu devo comer 5 quilos de chocolate. Sim ou não? Senão você é escravo exatamente dessa paixão aí. Então fala para o teu irmão, a inconstância é a falta de compromisso com a disciplina. Fala de novo, ficou bom, hein? Gostei disso, hein? A inconstância é a falta, tem que entrar, de compromisso com a disciplina. Por isso que pregação é pregação. Bater um prego, irmão, tem que pregar. Tem parede que é dura. Tem parede que dá uma pancada, ela vaza. Mas tem parede que tem que pregar. Eu não entendi. A inconstância é a falta de compromisso com a disciplina. E a inconstância, ela gera perdas constantes. Pegou isso? A inconstância, ela gera perdas constantes. Como, por exemplo, perda de tempo. Você começa uma coisa, não vai até o fim, você perdeu o tempo. Perde o quê? Recurso. Você pagou lá a faculdade, o cursinho para estudar. Eu vou para a internet, vou pagar lá um curso na internet. Você só viu a primeira mensagem, depois não vê mais. Você perdeu tempo, está perdendo recurso, está perdendo dinheiro, credibilidade.
Fala, pô, vou fazer um curso espetacular. Todo mundo, uau! Eu vou me investir. Eu vou buscar mais. Aí todo mundo fica animado com você. Aí você pergunta, e aí, como é que foi o curso? Pô, eu só vi a primeira aula. Então perde a credibilidade, perde esse recurso, dinheiro, perde tempo, perde confiança das pessoas. E detalhe, não chegamos a lugar algum. Uma vida sem conquista, gerando desânimo, gera o quê? Desânimo, frustração, nos frustramos com nós mesmos. Porque a gente fica desanimado com a gente mesmo. Por quê? Cara, era para fazer, eu não fiz. Pô, era para ser constante, eu não fiz. Eu não terminei, não fui até o fim. Aí você se frustra consigo mesmo. Meu irmão, eu não tenho isso para você não, hein? Frustração por começar e não o quê? Terminar. Tiago, ele associa algo muito legal com a inconstância, que às vezes passa desapercebido na primeira leitura que a gente faz dessa passagem. Mas Tiago capítulo 1, versículo 5, 8. Tiago capítulo 1, 5, 8, na arque, tá? Arque, tá? Arque. Só para a gente ter uma sintonia, né, irmão? Tiago 1, 5, 8, na arque. Isso aí. Tiago, capítulo 1, 5 a 8. 5 a 8, isso. 5 a 8. Isso. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça o quê? Que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Fala para o teu irmão, é de graça, irmão. Está faltando sabedoria, pastor? Estou uma pessoa que estou gerenciando mal meu tempo, a minha vida, né? A minha saúde. Deus está falando, se está faltando sabedoria, peça o quê? Ao Senhor. Ele continua dizendo, peça a Deus, que todos dá liberalmente, peça, porém com fé, não duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda é levado pelo vento e é lançado de uma parte para outra. 3 situações a gente aprende aqui. Ele está falando que a pessoa não receberá coisa alguma, porque ele é inconstante em todos os seus o quê? Caminhos. Isso está associado, Tiago, ele diz o seguinte: primeiro, falta de sabedoria. Segundo, ausência de fé e presença de dúvida. Se você ler exatamente, você vai encontrar isso ali. Ele está falando, se você não tem sabedoria, peça ao Senhor. Que ele fala, né? Porém, o que? Com fé. Eu tenho que acreditar. E não o que? Duvidando. Então, Tiago está associando a inconstância com falta de sabedoria, com a ausência de fé e com a presença da dúvida. Isso tudo pode levar você a ter uma vida inconstante. Então, gente, e como nós falamos aqui, quantos projetos, exatamente, sonhos ficam para trás exatamente pela causa da inconstância. Quantas coisas, de repente, você não está vivendo hoje, deixando de viver, coisas maiores, com resultados maiores, exatamente por causa da inconstância. Seja nos estudos, faculdade, concurso público, projetos profissionais, cuidado com a saúde, dieta, com o corpo, academia, perda dos relacionamentos pela inconstância no humor. A inconstância é prejudicial em todos os aspectos da nossa vida. Eu coloquei aqui para você, principalmente na nossa vida espiritual. Então falei algumas áreas da nossa vida e eu quero mergulhar um pouquinho sobre a inconstância espiritual. Porque, meu irmão, se você está mal com Deus, consequentemente você vai mal em todos os aspectos da sua vida. Deus, ele é a fonte de sabedoria, ele é a direção, é ele que nos conduz o discernimento espiritual, é ele que nos facilita a fazer excelentes escolhas em nossa vida, né? Em gerenciar o nosso melhor tempo. Então isso tudo, na conexão que você tem com Deus, Deus, ele quer que você vá em todas as áreas bem da sua vida. Então, aqui a palavra vai falar uma coisa importante para nós, né? Eu estava fazendo aqui, lembrando das passagens bíblicas, e na verdade, quantas pessoas você vê no relato bíblico que começaram bem e terminaram mal? Não é isso? Vamos dar alguns exemplos. Saul é um cara até que profetizou, foi cheio do Espírito, foi chamado até de profeta, mas o cara terminou o quê? Mal a sua trajetória. Quando você vê Judas, foi uma das comissões ali, uns discípulos do Senhor, teve na comissão dos 70, orando pelo enfermo, sendo curado, cumprindo o chamado, libertando os cativos, pregando a palavra de Deus. Como é que esse homem terminou? Mal. Quando olha para o rei Uzias, rei de Judá, um cara que comeceu, meu irmão, foi um rei notável, um cara que a sua fama, né, foi espalhada por toda a terra, um homem que cresceu, desenvolveu, seja na agricultura, na pecuária, um cara que cresceu de uma forma
gigantes. Mas o cara se perde no final da sua vida. Se torna leproso, separado da aldeia, arrancado da sua família. Então você vê pessoas que começaram bem, mas terminaram exatamente pela sua inconstância espiritual, terminaram o quê? Terminaram mal em sua jornada. Então, querido, entenda bem uma coisa, muitos naufragaram em sua fé. E Paulo, conhecedor de toda essa história, ele deixa um alerta, até mesmo ele fala a Timóteo, que serve para a nossa igreja. 1 Timóteo capítulo 1, 19, na Arque. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Ele dá uma orientação ao jovem pastor Timóteo, filho na fé. Ele diz: Timóteo, meu filho, conserve você na fé e numa boa consciência, rejeitando, ou seja, a boa fé, essa boa consciência, a verdade, a fé e a boa consciência, rejeitando alguns, fizeram o que? Naufrágio da fé. Muitos, por ter aberto a sua mão ali da fé, abrindo mão da fé, abrindo mão da perseverança, da sua boa consciência, morreram espiritualmente, naufragaram espiritualmente. Então a inconstância espiritual é algo que tem levado muitas pessoas a uma bipolaridade espiritual. Tem pessoas que parecem bipolar espiritualmente, dizendo, irmão, tem hora que quer Deus, ama Deus, tem amanhã não quer mais nada. Tem pessoas que amam a igreja, amanhã está falando mal da igreja. Tem pessoas que são 880. Ela não sabe o que quer, ela não se define. Então, querido, essa inconstância espiritual tem agido muitos cristãos, trazendo o quê? Paralisia, neutralizando muitos cristãos de viverem a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Fala para você, irmão, Deus ele tem mais. Pessoas que até começam, mas param no meio do caminho, abortam a sua missão e o seu propósito. Então, querido, quantos, na verdade, aqui, trazendo em memória de cada um de nós, decidiram esse ano, início lá, quando você estava no culto da virada, em dezembro para janeiro, você decidiu que esse ano ia ser um ano do romper na sua vida. Você decidiu que ia ter uma busca maior com Deus, você decidiu que ia crescer espiritualmente, você decidiu se tornar um discípulo de Cristo, você decidiu fazer um seminário, você decidiu estar mais presente nos cultos, a ter uma vida mais consagrada ao Senhor, a ser dedicado, mais devoto a Deus, aumentar o seu nível de intimidade com Deus. Quantos começaram dessa forma pensando? E hoje, como é que está a sua vida? Começamos a relaxar no meio do caminho, começamos a não pensar da mesma forma que iniciamos o ano, né? A gente começa a abrir agora, né, para a preguiça, para a minha vontade, é o meu desejo, são as escolhas, é o ativismo. Como é que anda a sua vida espiritual? Não para te condenar, mas para trazer uma reflexão, para que você possa acordar espiritualmente, como o Senhor falou, desperta tu que dormes. Então, quantos iniciaram às vezes seminário e não terminam? Quantos decidiram estar numa célula, se tornaram um líder de célula, iniciar um discipulado, mas não se compromete até hoje? Quantas pessoas decidiram no início do ano ter uma vida maior de consagração, de santidade, intimidade, oração, devoção, leitura da palavra? Vou pegar o cronograma, vou ler a Bíblia toda esse ano. E cadê o cronograma? Pastor, já perdi 3. Como é que você quer decolar, irmão? Como é que a gente quer ter um resultado maior sem compromisso e disciplina? Você pode levar isso para todas as áreas e aspectos da sua vida. Se você não colocar compromisso e disciplina onde você quer crescer, você não cresce. Porque tudo aquilo que você coloca foco, você cresce. E tudo aquilo que você desfoca, você o quê? Decresce. Então a inconstância, ela impede de crescermos. E a Bíblia fala que nós somos noiva de Cristo. Quando entende essa analogia? Amém? Então, querido, eu botei aqui, ó. A noiva, ela vive na expectativa da volta do noivo, sim ou não? Você está na expectativa? E como você está preparada para essa volta? Como diz a palavra, prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Jesus, ele vai buscar uma namorada. Jesus não veio buscar um flerte conosco. Jesus, ele vai buscar uma noiva adornada, compromissada com o noivo. Então eu botei noiva, igreja, ela vive na expectativa do outro noivo. Mas quantas noivas estão esperando o noivo como estivesse em uma despedida de solteiro? Sem compromisso. Hoje eu quero Deus, amanhã eu não quero. Ah, despedida de solteiro, né? Vê aquela despedida de solteiro do mundo? Ah, eu vou casar, aí o cara vai e contrata várias meninas para ter uma despedida de solteiro num clube, ou a mulher, né? Vou curtir que é o último dia de solteiro.
Tem muitas pessoas tratando o relacionamento com o noivo dessa forma, esperando o noivo como tivesse uma despedida de solteiro, sem compromisso com Deus e amando outros amantes do mundo, outros ídolos. Então, querido, eu falei semana passada sobre a frase que Francis Chan falou no seu livro Louco Amor, que ele compara a nossa caminhada, a nossa perseverança, a nossa vida cristã, é como a gente estivesse num curso de um rio. A Bíblia fala sobre isso em Efésios, né? E fala que o curso do mundo compara como um curso de um rio, um leito de um rio, uma correnteza. Nós andávamos no curso desse mundo, mas o Senhor nos transportou para a sua luz. Ele nos pincelou desse rio chamado mundo, perdição, e nos pincelou para o novo reino. Você agora é filho. Eu tenho uma nova história para você. Mas ele fala então que hoje nós como igreja, nós andamos na contramão do sistema do mundo, sim ou não? Aquilo que o mundo fala que é normal, é certo, a gente entende que é errado pela palavra de Deus. Então estamos nesse mundo, mas não fazemos parte do sistema do mundo, sim ou não? Então nós estamos nadando contra uma correnteza. Você imagina assim? Você nadando contra um sistema corrompido? Mas se você parar de nadar, a correnteza te leva. Então em constante espiritual, tem hora que ele nada e tem hora que ele para de nadar. E a correnteza está te levando. Para você esfriar espiritualmente e morrer espiritualmente, seja na mornidão, você não precisa, na verdade, fazer nada, irmão. Pastor, eu parei de orar, eu parei de ler Bíblia, eu parei de culto. É isso aí. Você quando para com tudo, já é o suficiente para você entrar numa frieza espiritual e morrer. Porque a vida com Deus é uma vida de perseverança. O que Deus ele vai entregar a nós naquele grande dia não é pouco não, irmão. Então, o mínimo, ou aquilo que nós podemos fazer, nunca vai se comparar com a glória futura. A gente quer alcançar o máximo que Deus tem para nós, sem um tipo de compromisso, em fazer o mínimo, querendo alcançar o máximo. Então, queridos, aqui a palavra fala algo que eu preciso fazer para me manter nessa constância. Quando aqui fala em Levítico capítulo 6, Levítico 6, do 12 ao 13 na Arque, fala para você, irmão, a vida cristã, ela é crescente, ela é contínua e progressiva. Se você não está em crescimento, irmão, já está algo errado na sua vida. A vida cristã é crescente, contínua e progressiva. Fala para você, irmão, Deus ele tem mais para nós. Então aqui em Levítico capítulo 6, 12 e 13 na Arque, o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote, como são os sacerdotes da nova aliança, que Pedro fala que somos nós, amém? Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Só vai apagar o fogo se não houver lenha, e a lenha sou eu e você. A gente precisa queimar mais por Deus. Deus não tem um reino com o sacerdote. Deus tem um reino sacerdotal. O que significa? Uns podem ser e outros não. Deus chamou todos nós para ser o sacerdócio real para Cristo. Então, só os constantes, querido, fala para o teu irmão, só os constantes desfrutam da graça de Deus continuamente. O que é a graça? É favor. Se eu não honro a Deus, eu vivo uma vida, um pé lá fora e um pé dentro. Se hoje eu quero Deus, amanhã eu quero o mundo, você vai se privar dessa graça, irmão. Mas aquele que permanece em Cristo, ele vive em contínua favor de Deus sobre a sua vida. Ele está em contínua graça, porque ele decidiu honrar o Senhor. E a Bíblia fala, aquele que me honra, eu honrarei, mas aqueles que me desonram serão desonrados. É uma lei, é princípio. Então, querido, se você quer viver a graça de Deus constantemente, não saia debaixo dessa cobertura. Amém? Então aqui, eu quero deixar algumas dicas para você. Umas dicas como vencer a inconstância. Primeiro passo aqui, não terceirize a sua culpa. Amém? Que culpa? De ser inconstante. Não arrume um bode expiatório. Tenha humildade para reconhecer que vai depender de você. Amém? Se você não quer, não tem como.
Agora, ninguém pode impedir o plano que Deus tem na sua vida, e nem as bênçãos de Deus. Então, querido, não terceirize a sua culpa. Colocamos culpa nas circunstâncias, nas coisas, pessoas, é no cônjuge, é no filho. O problema é o pastor, o problema é o discipulador, o problema é o líder de célula, o problema é a igreja. Mas não se enxerga. Se o problema é os outros, nada eu tenho que fazer, não preciso mudar. E por isso não tem mudança. Mas quando assumimos o papel da autorresponsabilidade, vem cá, eu estou assim, na verdade, é porque eu quero. Né? Tem pessoas que eu não estou crescendo é porque o meu discipulador, ele não é tão bom. Né? Se o meu discipulador fosse outra pessoa, meu irmão, você não tem que ser parecido com o discipulador. Ele está ali para fazer você ser parecido com Jesus. Então, em Lamentações, fala para você, irmão, o resultado de nossa vida são frutos das nossas escolhas. Vamos ver quem é o culpado? O que a Bíblia fala? Lamentações, capítulo 3, do versículo 39 ao 40, na Arque. Lamentações, capítulo 3, 39 ao 40. Tem pessoas que culpam até Deus, né, irmão? Culpado é Deus que não abençoa. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não aceita assumir uma responsabilidade que não é dele. Amém? Deus não aceita em assumir uma responsabilidade que não é dele. Então assuma a sua responsabilidade. Então, qual é o problema? Lamentações 3, 39 e 40 na Arque. De que se queixa, pois, o homem vivente? Aí vem a resposta. Queixa-se de cada um dos seus pecados. O que é pecado? Está errando o alvo. Se eu erro o alvo, eu não tenho resultado. Aí eu fico triste comigo mesmo, fico frustrado, culpo os outros, as pessoas, outros crescem e me incomodam, porque eu estou ficando para trás, mas por causa do quê? Do meu próprio pecado. Qual o nome dele? Inconstância. Aí ele fala, dica de Deus, esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemos e voltemos para o Senhor. Cara, eu estou errado. Eu preciso fazer um check-up espiritual, fazer um inventário da minha vida e preciso me alinhar com a palavra. E agora eu vou decolar. Agora eu vou crescer, eu vou romper. Deus está acima da minha vontade, do meu desejo, das minhas justificativas, e com Ele eu sou mais do que um vencedor. Então, querido, outra dica aqui para você, ó, baseie suas decisões no compromisso e não nos seus sentimentos e desejos. Baseia as suas decisões. Quer vencer em constância? Então você vai ter que basear no seu compromisso. Fez sol, fez chuva, se comprometeu, faça. Ah, não, mas hoje, para mim não vai dar. Não, é por causa da minha natureza, eu nasci assim, eu cresci assim. Você não é Gabriela nem cravo canela. Então, meu irmão, rompa. Fala para o teu irmão, rompa. Amém? Tem que romper. Então, meu irmão, vou falar uma coisa para você. Quando a gente coloca o compromisso na frente, você vai romper. Você vai fazer coisas que está sem vontade de fazer, mas você vai fazer. Exemplo, você vai trabalhar e estudar todo dia porque tem vontade? Todo dia acorda segunda-feira, meu irmão, cheio de vontade para trabalhar. Pego o trabalho 8 horas, mas acordo 5, fico com aquela ansiedade, trabalhar. Aí eu parto para o café, trabalho, fico pensando no trabalho, eu vou entrar naquela máquina, eu vou processar tudo, vou fazer minhas ligações. Está animadão para trabalhar segunda-feira. Você vai estudar, minha irmã? Estou animado. Me dá 3, 4 livros, vou botar aqui, debruçar, ficar até a hora da noite. Por que você faz isso? Porque você decidiu compromisso, uma disciplina para alcançar um resultado. Se você atender o seu desejo, você não sai da cama, irmão. E por que com Deus a gente quer fazer diferente? Porque com Deus é menor do que isso, irmão? Qual o tamanho do Deus que você serve? Qual o valor que você dá para Ele? Aquilo que Ele entregou você para fazer. Então, envolve dinheiro, né, irmão? Realmente, a obra de Deus é voluntária.
mas a recompensa dele é maior do que ouro e prata nessa terra. Então, querido, quem honra compromisso, vence a inconstância. E o contrário disso, ser inteligente. Então, gente, o segredo do sucesso de uma vida cristã, seja na família, na espiritual, no ministério, dependerá do nosso compromisso com Deus, compromisso com a disciplina. Amém? Então, fala para o teu irmão, seja firme em seus compromissos e não aos seus sentimentos. Eles podem te sabotar. Vamos ver isso aqui? Jó capítulo 22, versículo 28 na Arque. Jó capítulo 22, versículo 28 na Arque. Jó. Jó capítulo 22, versículo 28. Estou dando uma força aí para a mídia. Amém? Isso aí. Determinando tu algum negócio, ser-te-á o que frouxo? Ser-te-á firme. Fala para o teu irmão, firme, irmão. Firme aí, irmão. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Quer ver a luz brilhar? Seja firme. Quer ver as coisas acontecer, o resultado vir? Seja firme. Como é que eu quero alcançar propósitos maiores? Como foi dito aqui na quarta-feira, fazendo o mínimo. Então, querido, outra coisa você precisa entender, que todos nós temos dificuldade, problema, desafio, desânimo vem para todos nós, mas é preciso romper. Que tem pessoas que acham que é só ela que tem problema, e por isso que ela não consegue. Só ela que fica desanimada, só ela que sente aquilo. Só ela que sente a preguiça, só ela que sente o cansaço, só ela que sente o desânimo. Eu tenho que entender que dificuldade, problema, desafio, desânimo vem para todos nós. E qual é a palavra para você nessa noite? Rompa! João 16:33, no mundo, queridão, teremos aflições, mas esteja bom ânimo, vontade de vencer, porque se ele venceu, você vencerá. Vença, triunfe sobre essa situação, você é maior do que isso. Amém? Então, querido, separei aqui uma palavrinha para você. Josué capítulo 1, versículo 9, na Arque. Vamos lá. Josué, Deus falando para a sua igreja. Deus está falando aqui com a igreja batista. É com a instituição? Não, meu irmão, é com você. Josué 1, 9 diz o seguinte: não, perdão, isso aqui é outro. Josué 1, 9, Arque. Tenho-vos dito, para que em mim tenhas o quê? Não é isso não, aí me quebra, irmão. Estou tão animado aqui, meu irmão. Se dá rasteira aqui, eu caio, irmão. Josué 1, 9, vou falar animadão. Não te mandei eu, esforça-te. Sabe o que é esforçar? Fazer além daquilo que você está acostumado a fazer. Não é fazer o mesmo, é além. Sabe aquele jogo, 45 minutos indo para o segundo tempo, né? Está prorrogando o tempo lá, você tem que dar aquele gás. Meu irmão, é tudo ou é nada. Vamos nos esforçar. Não é somente fazer o feijão com arroz todo dia. Se esforçar é fazer além da média. Esforça-te, tem bom ânimo. Bote lá, por favor, senão eu fico desanimado. Esforça-te, tem bom ânimo, não te pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. O esforço e o ânimo tem que vir da gente, não vem de Deus, vem de você. Deus, ele pede isso de nós. Josué, você vai se esforçar, tenha bom ânimo. Por 3 vezes ele faz isso no texto, irmão. Aí então o teu caminho vai prosperar. Então eu preciso me movimentar, amém? Agora vai Isaías 60, no versículo 1 na Arque. Já falei aqui, eu vou ler para você, né? Se botar outro aí, não tem um chinelo aqui não, né, irmão? Se um chinelo voador aqui, meu irmão. Josué capítulo, Isaías 60, versículo 1. Isaías 60, versículo 1, tem que ser constante, irmão. Na Arque. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta, irmão. Não é para ir embora não, expressão só. Levanta, fala, levanta, irmão. Vambora, irmão. Fala, vambora, irmão, levanta, irmão.
Por quê? Porque existe um Deus grande ao nosso lado. Temos seu favor, a sua força, a sua ajuda, seu socorro. Um Deus presente todos os dias na nossa vida. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Irmão, você tem o maior aliado que você possa ter nessa vida. Então você só vai fracassar, vai dizer se você quer. Amém? Fala para o teu irmão, sacode essa poeira. Levanta essa cabeça. Siga em frente. Fala para ele, não pare. Decida a não parar e a não desistir. E outra coisa, outro ponto. Seja seletivo com quem você anda. Eita ferro. Seja seletivo. Seja seletivo, irmão. Por quê? Lá em 1 Coríntios, né, irmão? Capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios, capítulo 15, 33, na Arque, diz o seguinte: não vos enganeis, as más conversações corrompem o quê? O bom costume. Não seja a Maria que vai com as outras. Meu irmão, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente está ouvindo. Tem pessoas que podem levar para cima, tem pessoas que colocam para baixo. Quando o Salmos, capítulo 1, fala algo interessante para a gente aqui, vale a pena ver. Vamos aqui no Salmos, capítulo 1. Só para a gente aqui concluir o pensamento, do 1 ao 6 da Arque. Salmos, capítulo 1 na Arque. Vou ler aqui do 1 ao 6, o Salmo todo. Bem-aventurado, fala feliz, o varão que não anda segundo os conselhos dois, e nem se detém no caminho dois, nem se assenta na roda dois. Aí vem. Antes, meu irmão, vou falar uma coisa, conselho ímpio pecador não é só lá fora não, tem muito crente que tem conselho errado para você. Infelizmente tem muito conselho dentro da própria igreja que é pior do que lá fora às vezes. Pessoas que não têm vida com Deus, não têm compromisso com Deus, pessoas que já estão mortas espiritualmente. Então seja seletivo, ouça bons conselhos com pessoas que carregam a presença, pessoas que são tementes a Deus, com motivações certas. Então aqui fala uma coisa interessante, ó, antes, olha, não se envolva nesses conselhos, nesses lugares, mas antes, tenha o seu prazer na palavra de Deus. Na sua lei medita nela o que? Dia e noite. Foi isso que Deus falou com Josué. Continua. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro o quê? De águas. Qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É a mesma palavra que Deus falou com Josué. Praticamente isso. Agora, deixa eu falar com você. Pessoas que andam meditando na lei de Deus, são firmes em Cristo, ouve bons conselhos, essa pessoa fala que vai prosperar em todos os seus quê? Será como árvore plantada junto a ribeiros de... Fala assim, firmeza. Meu irmão, vai produzir fruto em todo o tempo. Para pensar isso, irmão. Em todo o tempo o teu caminho vai prosperar. Seja, meu irmão, na primavera, no outono, no verão, no inverno, todo o tempo você vai produzir fruto. Agora aqui fala de dois tipos de crente. Tem aquele que é o crente árvore e tem um crente palha. Ele continua dizendo, mas não é assim os ímpios, ou então aqueles que ouvem o conselho de ímpio, mas são como moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação que dos justos. O inconstante ele não vai permanecer na congregação. Às vezes eu estava conversando com a minha esposa, a gente fica, tem que ter amor, né? Irmão, vem para perto, irmão, vem para cá. Mas o cara está conversando com a pessoa errada na igreja, está sendo influenciado por pessoas mais dentro da igreja, que são usadas pelo diabo. Da vez de ele correr para o caminho certo, ele empresta a boca para o diabo, é murmurador, questionador, critica todo mundo, vê o erro em todo mundo, menos nele. Está andando com um conselho ímpio, isso acontece com essa pessoa? Vai lá. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Continua aí. 7. Acabou? Então é isso aí, ficarei mesmo, satisfeito, obrigado. Gente, vai perecer. Vai perecer. Ainda fala, é como um moinho o quê? Elevado. O que é o constante? Né? É a palha. E viu palha? Bateu o vento? Vai embora. Ela perece. Palha serve para ser o quê? Só queimada. Agora, aquele que ouve o bom conselho, aquele que está firmado em Cristo, serão como as árvores junto a ribeiros de água, que produzirão os seus frutos na estação própria,
prosperarão em todos os seus quê? Caminhos. Fala para o seu irmão, seja um crente árvore, irmão. Fala assim, um crente palha, o vento leva. Vai. Aí você ficou amor, irmão, fica aqui na igreja, irmão, vem para perto. Mas o cara é palha. Ele ouve tudo de ruim, ele se apoia nas críticas, ele não se enxerga, se baseia em conselho ímpio, daqui a pouco ele não permanece. Sabe por quê? O próprio Deus tira. Tira, porque é inconstante. Então, gente, Paulo ele fala uma coisa, então, que nós não devemos ser meninos, porque o menino ele é enganado e seduzido pela qualquer oferta do mundo ou por vento de doutrina. Efésios 4, aqui nós lemos na 14 na Arque, vale a pena ler novamente, Efésios 4, 14 na Arque. Efésios 4, 14, estamos fechando, para que não sejais mais meninos inconstantes, levados de uma roda por todo o vento pelo engano dos homens, que com astúcia enganam o quê? Fraudulosa o quê? Mente. Então aqui fala, né? Tem uma vida diária também, isso é importantíssimo, coloque isso aqui em primeiro lugar. Tem uma vida diária com Deus, fortaleça o seu espírito, não cumprireis o desejo da sua carne. Então Colossenses 2, 6, 8, Paulo fala aqui aos Colossenses, Colossenses capítulo 2, 6 a 8, Colossenses 2, 6 a 8 na Arque. Como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados, ou seja, enraizados nele, confirmados na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ações de graça, tendo cuidado para ninguém que nos faça a presa sua, por meio de filosofia, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então Deus aqui está falando por intermédio de Paulo aos Colossenses, é para a nossa vida, que nós temos que ter uma vida arraigada. Amém? Ele usa uma palavra que é utilizada exatamente, seja na agricultura, como também na construção civil, que fala sobre o que? Ser também fundamentados, edificados, ou seja, base, fundamento. Aceitamos e a nossa vida ela tem continuado dessa maneira. Então, queridão, deixa eu falar uma coisa para você. 1 Coríntios 15, 58, para a gente fechar. 1 Coríntios 15, 58 na Arque. Para a gente fechar aí, ó. Vamos ficar de pé. Como diz o pastor Luciano Subirá, fingir que está acabando. 1 Coríntios capítulo 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando recebe essa palavra, diga glória a Deus. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Chama o Ministério de Louvor. Vamos estar orando. Se você tem vivido uma inconstância, seja na sua vida, no âmbito material, natural, como também espiritual, que você possa receber essa mensagem e que você possa ter uma mente renovada pelo Senhor, para que você possa ter novas atitudes. A gente espera às vezes um resultado diferente, mas com as mesmas atitudes. Se a gente quer algo novo, se a gente quer colher algo novo, talvez você precise mudar a sua semente. Amém? Não adianta eu querer algo novo na minha vida se eu continuo com as mesmas atitudes, as mesmas ações, os mesmos comportamentos, as mesmas palavras. Eu preciso mudar. E o nosso Deus, Ele quer nos transformar a cada dia. E o nome disso se chama crescimento, avivamento espiritual. Deus tem coisas grandes para nós vivermos. Deus tem coisas incríveis para a sua família, para a sua casa. Mas nós temos que sair dessa apatia espiritual. Nós temos que sair desse lugar, porque o nosso Deus é constante e nós temos a natureza de Cristo em nossa vida. Amém? Feche teus olhos, deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti, nós te louvamos. Pai, mais uma superação que está sendo ensinada nessa noite, que muitas às vezes se tornam escravos, com as suas vidas paralisadas, deixando de desfrutar os frutos de uma vida de perseverança. Pai, em nome de Jesus, abre a nossa visão e renova a nossa mente, Pai. Em nome de Jesus, na verdade, somos nós que temos que renovar, pois a sua palavra nos diz: renovai a vossa mente, transforme, para que possamos viver aquilo que é bom, agradável e perfeito da vontade do Senhor. Então que a nossa vida, Pai, venhamos colocar diante de Ti, a nossa mente venha ser renovada pela unção, pela Tua palavra e pela direção do Teu Espírito, para que possamos vencer e triunfar e conquistar, possamos estar em contínuo crescimento,
seja na área que for, seja no aspecto da vida, que precisamos ser tratados, curados, libertos, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Que essa palavra venha se cumprir em nossa vida, em nossos dias, sobre a nossa geração, sobre a nossa casa, família, sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa vida espiritual. E assim eu abençoo os teus filhos. No nome de Jesus, amém, amém, amém. Que Deus abençoe.